Nunca imaginei que minha vida pudesse ser tão solitária em meio a tantas pessoas. Desde pequena, conviver com meu próprio corpo parecia um castigo. Meu hálito sempre cheirava mal, e ninguém parecia entender. Meu nome é Isabela, tenho 25 anos, moro no Rio de Janeiro, e se você acha que já sofreu bullying, tente ser a garota que todos evitam por causa do cheiro da boca. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha uns 10 anos no recreio da escola. Tentava rir, conversar, fazer amigos, mas bastava eu abrir a boca que o silêncio caía sobre mim como uma nuvem pesada. Alguns colegas tapavam o nariz discretamente, outros cochichavam. Eu não entendia o porquê. Escovava os dentes, usava fio dental, chicletes. Nada adiantava. Meu pai comentou que talvez eu precisasse operar as amígdalas, mas eu, teimosa, recusei. Meu irmão tinha o mesmo problema, então talvez fosse hereditário. Na época, não fazia ideia de como isso marcaria minha vida. A adolescência foi um inferno silencioso. Chicletes, pastilhas, sprays, tudo era pouco. Descobri os tonsilólitos e achei que finalmente havia encontrado o inimigo. Mas quando tentei ajuda nos postos de saúde, ninguém me deu respostas concretas. Não é urgente, diziam. Tome isso! E eu tomava, só para continuar me sentindo impotente. Cada comentário maldoso, cada risadinha ou olhar torto se acumulava dentro de mim, como ácido corroendo lentamente minha autoestima. E então, a vida me deu um golpe mais cruel. O estágio em uma empresa. Eu achava que era meu lugar, um passo para crescer, mas lá o cheiro parecia mais intenso. As pessoas reagiam à minha presença. Tapavam o nariz, espirravam, olhavam de canto de olho, como se eu fosse contagiosa. Era surreal. Lembro de um dia específico. Estava na cozinha, perto da cafeteira, e ouvi uma colega dizendo para outra: Nossa, não sei se é minha imaginação ou... Nossa, parece que alguém veio com cheiro de esgoto. Credo, é sério? Respondeu a outra, olhando em minha direção. Eu senti minhas mãos gelarem. Tentei disfarçar. Mexi na água da cafeteira como se fosse normal. Mas cada palavra era uma punhalada. A depressão chegou sorrateira. Não tinha vontade de comer, de sair, de falar com alguém. Prendia a respiração quando precisava chegar perto das pessoas. Fazia de tudo para que meu hálito não fosse percebido. Comecei a evitar conversas. Cortava qualquer interação rápido demais. Inventava desculpas para não falar, para não mostrar quem eu realmente era. E no fundo, morria de vontade de ser normal, de rir, de participar, de conversar sem que ninguém se afastasse. Minha obsessão com a higiene bucal virou compulsão. Lavava os dentes 6, 7 vezes por dia. Gargarejos, bicarbonato, clorofila, óleo de coco, tudo. Nada funcionava. Cada falha, cada reação negativa das pessoas me fazia sentir menor, invisível, excremento. Até que minha mãe conseguiu me levar a um hospital particular. Fui operada, minhas amígdalas foram retiradas. E os tonsilólitos com colônias de Actinomyces spp foram finalmente eliminados. Eu pensei, agora vai ser diferente. Mas não foi. O cheiro, ou pelo menos o que as pessoas percebiam, parecia continuar. O olhar de reprovação, os comentários sutis, as expressões de nojo, tudo continuava lá, como se minha dor fosse uma marca invisível que ninguém podia apagar. Foi nesse ponto que algo mudou dentro de mim. Um misto de desespero e raiva começou a fermentar. Eu não queria mais sofrer silenciosamente. Não queria que me tratassem como invisível ou inferior. Eu queria que todos que zombaram, que evitaram e me humilharam, sentissem o peso daquilo que fizeram. Comecei a observar cada gesto, cada palavra, cada colega, cada pessoa que um dia comentou algo maldoso ou me evitou sem motivo. Estava na minha lista, mesmo que não soubessem disso. Não seria uma vingança infantil, cheia de ódio cego. Seria uma vingança calculada e inteligente, que mostraria a cada um deles que o que você planta, você colhe. E foi exatamente nesse dia, voltando do trabalho, com a máscara ainda grudada no rosto e o olhar ardendo de determinação, que recebi a mensagem que mudaria tudo. Um e-mail do RH da empresa solicitando que eu comparecesse à sala do gerente imediatamente. Meu coração disparou. Eu sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas não fazia ideia de que aquele momento seria apenas o começo da minha reviravolta. Quando entrei na sala do gerente, meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. O ar-condicionado gelado não ajudava. Cada respiração parecia mais difícil. Ele, o Carlos, era aquele tipo de gerente que todo mundo respeitava,
mas que nunca parecia se importar com ninguém de verdade. Ao me ver, fez um gesto curto com a mão, pedindo para sentar. Isabela, precisamos conversar, disse, com aquele tom profissional que escondia qualquer emoção. Recebemos algumas reclamações. Meu estômago afundou. Ótimo, agora vão me demitir também, pensei. Mas me mantive firme. Eu estava cansada de ser vista como a vítima passiva. Reclamações? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora a ansiedade martelasse meu peito. Sim, sobre seu desempenho nas apresentações, disse ele, mas seu olhar vagou, como se estivesse escolhendo palavras cuidadosamente. Algumas pessoas sentiram dificuldades com sua comunicação. Fingi surpresa, mas dentro de mim uma faísca acendeu. Dificuldades? Elas não tinham ideia do que eu suportava diariamente. Cada palavra era um insulto velado. Mas naquele momento, decidi transformar minha raiva em controle. Saí da sala mantendo a cabeça erguida, respirando fundo. Eu precisava de um plano. Não podia continuar sendo alvo. Precisava virar o jogo. Pela primeira vez, senti que tinha algo a perder, mas também algo a ganhar. Minha dignidade, meu poder, meu respeito. Nos dias seguintes, comecei a observar cada colega. Cada gesto, cada risadinha, cada comentário maldoso, tudo ficaria registrado na minha memória. Eu anotava mentalmente cada detalhe. Quem me evitava na hora do café, quem fazia caretas quando eu falava, quem comentava sobre meu cheiro pelas costas. Cada um seria lembrado quando chegasse a hora certa. Então, algo inesperado aconteceu. Durante uma reunião importante, ouvi uma colega, a Paula, aquela que sempre parecia perfeita e controlava o grupo, sussurrar para outra. Sério, ninguém merece aquela Isabela. Toda hora tem que se preocupar com o hálito dela. É insuportável. O sangue ferveu nas minhas veias, mas mantive o controle. Um sorriso sutil se formou no meu rosto, frio e calculista. Naquele momento percebi algo. Eu não precisava gritar, não precisava chorar, não precisava me justificar. Minha arma seria a paciência, a observação, a estratégia. Cada um deles veria, mais cedo ou mais tarde, que quem subestimava os outros acabava pagando o preço. Naquela mesma semana, comecei a planejar pequenas ações. Sutilmente, vazava informações estratégicas sobre trabalhos que alguns colegas não entregavam direito. Destacava erros que passavam despercebidos pela equipe. E lentamente construía uma reputação de competência, de inteligência silenciosa. As reações começaram a aparecer. Olhares confusos, comentários nervosos, tensão nos corredores. Era delicioso perceber que o mesmo grupo que me humilhava agora começava a se preocupar comigo. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu numa sexta-feira à tarde. Recebi uma ligação anônima. Meu coração disparou, mas ao atender, uma voz disse apenas: Isabela, você não sabe ainda, mas alguém está observando cada passo seu. A ligação desligou antes que eu pudesse reagir. Meu instinto gritou. Aquilo era um aviso, ou talvez um desafio. Mas diferente do medo que eu sentia antes, agora senti excitação, adrenalina, um plano nascendo na minha mente. Aquele era o momento de virar definitivamente o jogo, de começar minha vingança de verdade. E enquanto caminhava para casa, sentindo a brisa do fim de tarde bater no rosto, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. As peças estavam se movendo, e eu finalmente teria o controle que sempre desejei. Mas algo me dizia que o que estava por vir seria muito maior do que eu podia imaginar. O sábado amanheceu ensolarado no Rio, mas para mim, Isabela, o sol parecia só iluminar minhas ideias frias e calculistas. Depois daquela ligação misteriosa da sexta-feira, algo dentro de mim havia mudado de vez. Eu não queria mais apenas sobreviver. Eu queria controlar. Queria que todos que já me humilharam sentissem o mesmo desconforto que eu sentia, de um jeito muito maior. Comecei pelo estágio, como sempre, mas com uma postura diferente. Cada olhar torto, cada comentário malicioso, cada risadinha agora era registrado na minha mente. E mais importante, cada detalhe seria usado a meu favor. O primeiro alvo foi Paula, a perfeição ambulante do escritório. Ela adorava aparecer como a queridinha do grupo, aquela que todos confiavam para tarefas importantes. Mas escondida por trás do sorriso, ela cometia deslizes que ninguém percebia, ou ao menos ninguém além de mim. No início da semana, preparei um pequeno teste. Durante uma reunião crucial, Paula teve que apresentar números do setor. Eu havia revisado tudo discretamente antes,
detectando erros mínimos que ela não percebeu. Quando ela começou a falar, cuidadosamente corrigi detalhes sutis, chamando a atenção de forma aparentemente inocente. Ah, só para confirmar, Paula, os dados de março estão corretos? Vi uma discrepância nos valores do relatório. O silêncio caiu. Todos os olhares se voltaram para ela. A cor subiu em suas bochechas. A mão tremeu levemente e pude ver o pânico surgindo em seus olhos. Não precisei dizer mais nada. A tensão falou por mim. Ao mesmo tempo, comecei a usar as redes sociais de forma estratégica. Descobri que alguns colegas compartilham detalhes do trabalho em grupos internos. E comecei a vazar pequenos comentários sobre responsabilidades não cumpridas. Nada diretamente meu. Apenas pequenas informações que, quando vistas de fora, mostravam incompetência ou descuido. A reação foi instantânea. Comentários nervosos entre os colegas, mensagens privadas se multiplicando, pequenas brigas surgindo. Cada vez que ouvia alguém cochichando sobre outro, meu sorriso ficava mais firme. Mas nem tudo era sobre os outros. Eu também precisava fortalecer a mim mesma. Comecei a me cuidar mais, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Cada vez que alguém me olhava torto, sentia a raiva se transformar em foco, em determinação pura. Já não me importava em parecer estranha ou incomodar. Agora eu tinha um objetivo claro: dar a volta por cima e fazê-los pagar. Foi quando algo inesperado aconteceu. Durante um café da manhã no escritório, ouvi um comentário sussurrado entre dois colegas. Você viu o que a Isabela fez com os relatórios de Paula? Impressionante. Sim, ela está melhorando muito rápido, é quase assustador. Um arrepio percorreu minha espinha, não de medo, mas de prazer. Eles estavam começando a perceber que eu não era mais a vítima fácil. E quanto mais eles tentavam me subestimar, mais eu construía meu poder silencioso. No fim do dia, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Você não imagina quem está do seu lado. Mas cuidado, nem todos são confiáveis. O aviso me deixou inquieta. Mas diferente do pânico antigo, agora senti curiosidade e excitação. Alguém estava me testando. Ou talvez estivesse prestando atenção nos meus movimentos. De qualquer forma, eu estava pronta. Aquele era o começo da minha vingança de verdade. Mas o que eu não sabia ainda era que o jogo estava prestes a ficar muito mais perigoso e pessoal do que eu jamais imaginei. E enquanto voltava para casa, pensando em cada detalhe do dia, percebi que uma nova oportunidade surgia. Uma falha de Paula, um deslize de outro colega, uma conversa inadvertida. Tudo poderia ser usado. Cada detalhe, cada gesto, cada palavra seria uma peça no meu plano silencioso, mas letal. O que eu não podia prever era que, naquele mesmo dia, alguém havia começado a planejar contra mim. Alguém que talvez conhecesse meu segredo mais íntimo e que não hesitaria em usar tudo contra mim antes que eu pudesse reagir. Segunda-feira chegou com um peso diferente no ar. Algo em mim havia mudado, mas o escritório parecia respirar contra mim. Havia uma tensão invisível, quase palpável, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. Cada corredor, cada reunião, cada pequeno gesto de colegas se transformava em um teste silencioso de resistência e estratégia. Quando entrei, percebi o primeiro desafio real. Renato, um colega sempre arrogante e provocador, decidiu confrontar meu novo comportamento. Ele se aproximou do meu espaço de trabalho, olhando de cima a baixo, com aquele sorriso de escárnio que sempre me irritou. E aí, Isabela? Parece que você anda muito confiante ultimamente, disse ele, fingindo inocência. Mas o tom carregado de sarcasmo era inconfundível. Mantive o olhar firme e respondi, quase em um sussurro, mas o suficiente para que ele ouvisse. Confiança não é arrogância, Renato. Talvez você devesse experimentar algum dia. Ele arregalou os olhos, surpreso com a minha resposta direta. Não era apenas defesa. Era o início da minha primeira linha de ataque emocional. Renato não estava acostumado a alguém responder de forma tão firme. Durante toda a manhã, percebi pequenos sinais de nervosismo em sua postura. Mãos trêmulas, sorriso forçado, olhares desviados. E eu sabia que isso era só o começo. Mas a tensão não se limitava a ele. Durante uma reunião, ouvi comentários sutis de colegas sobre minha saúde. Alguém mencionou o meu passado, como se fosse um segredo vergonhoso, sem saber que eu estava ouvindo cada palavra. Meu estômago se contraiu, mas em vez de me abalar, usei isso como combustível. Cada insulto, cada comentário velado,
Cada risada escondida se tornaria parte do meu plano de vingança. No fim do expediente, uma oportunidade inesperada surgiu. Paula, ainda visivelmente abalada com os pequenos erros que eu havia destacado, deixou um relatório aberto em seu computador, cheio de dados sensíveis. Eu poderia ter ignorado, mas algo dentro de mim disse que era hora de mostrar que eu não era mais a mesma Isabela de antes. Com cuidado, tirei fotos discretas das inconsistências do relatório, planejando usar essas informações no momento certo. A sensação era deliciosa. Cada clique da câmera era uma pequena vitória silenciosa. Enquanto caminhava para casa, senti algo estranho. Uma sensação de que alguém estava me seguindo, mas quando olhei, não havia ninguém. Meu coração acelerou, mas dessa vez não de medo e sim de alerta. Era o tipo de tensão que avisava. O jogo estava se tornando pessoal, e nem todos os que eu considerava inimigos eram óbvios. Cheguei em casa e comecei a revisar mentalmente cada movimento do dia. Renato havia mostrado fraqueza, Paula havia dado brechas, e os outros colegas começavam a perceber que algo em mim havia mudado. Mas no fundo, sabia que ainda havia uma ameaça maior, algo que eu não podia controlar totalmente. E foi nesse momento, ao abrir meu celular, que recebi uma mensagem de alguém desconhecido. Cuidado, Isabela. Nem todos os que parecem aliados estão ao seu lado. Alguns observam cada passo seu. Meu estômago gelou. Não era a primeira vez que alguém me alertava, mas agora a sensação era diferente. Eu sabia que não era um aviso qualquer. Era uma provocação. Uma pista de que alguém estava prestes a entrar no meu jogo. Mas em vez de recuar, senti algo novo. Um sorriso frio e determinado surgiu nos meus lábios. Eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio. Enquanto a noite caía sobre o rio, percebi que a guerra tinha apenas começado. Cada ação, cada movimento, cada palavra que eu dissesse ou deixasse de dizer poderia mudar o jogo. Mas uma coisa estava clara. Eu não seria mais vítima. Eu seria a jogadora que todos iriam temer. E o gancho final, aquele que faria meu coração disparar de novo. Ao revisar mensagens antigas do trabalho, encontrei um e-mail oculto, enviado por alguém que nunca imaginei, com o assunto: Isabela, você precisa saber a verdade sobre o que estão planejando contra você. Meu estômago se revirou. O jogo estava ficando pessoal, e agora não era mais só sobre vingança. Era sobre sobrevivência, controle e exposição final. A manhã começou silenciosa, quase inquietante. Havia uma sensação no ar, como se o escritório inteiro soubesse que algo estava prestes a acontecer. Mas ninguém suspeitava que eu, Isabela, estava prestes a virar completamente o jogo a meu favor. Depois de receber aquele e-mail misterioso, minha mente não parava de trabalhar. Quem estaria observando cada passo meu? E mais importante, quem estava planejando algo contra mim? Decidi agir com cautela. Comecei a prestar atenção em detalhes pequenos, mas reveladores. Quem chegava atrasado, quem evitava certos assuntos, quem se aproximava demais para ouvir minhas conversas discretamente. Foi assim que notei André, um colega novo que sempre se mostrava prestativo demais, sorridente demais. Ele parecia inofensivo, mas seu comportamento me incomodava. Algo nele não encaixava. Durante uma reunião de planejamento, percebi minha primeira oportunidade real. Paula, ainda nervosa por causa do relatório da semana passada, apresentou uma proposta de campanha. Eu percebi que ela tinha esquecido de revisar os dados e que alguns números estavam inconsistentes. Respirei fundo e, com uma calma que só a paciência cultivada podia me dar, perguntei: Paula, esses números correspondem à última atualização do sistema? Não quero atrapalhar, só para confirmar. O rosto dela empalideceu. Ela tentou rir, mas o tremor na voz entregou o desespero. O que parecia um simples detalhe agora se tornava um erro público, mesmo que sutil, e todos ao redor notaram. Eu não precisei dizer mais nada. A tensão era evidente. Enquanto isso, minha investigação sobre o e-mail continuava. Descobri que ele havia sido enviado por uma conta corporativa antiga, associada a uma ex-funcionária que foi demitida injustamente. E o mais perturbador: alguém dentro do escritório ainda tinha acesso às mensagens dela. Isso significava que havia alguém com informações privilegiadas me observando e que provavelmente sabia dos meus planos. Naquela tarde, decidi testar minha primeira ação de vingança mais ousada. Sabia que Renato, o arrogante do escritório, tinha o hábito de gabar-se em grupo, espalhando informações falsas sobre mim para se mostrar superior. Eu precisava desestabilizá-lo. Aproveitei um momento em que ele deixou seu computador desbloqueado
e, com cuidado, abri o relatório que ele estava manipulando para uma apresentação. Corrigi os erros, ajustei os números de forma que parecessem que ele havia cometido uma falha gravíssima e deixei tudo como estava para ele apresentar sem perceber. Quando ele começou a reunião, os erros começaram a aparecer. A sala inteira olhou para ele, confusa, e ele gaguejou, suando frio. Cada suspiro dele era uma vitória silenciosa para mim. Pela primeira vez, senti o prazer da justiça sendo feita. Mas, ao mesmo tempo, um arrepio percorreu minha espinha. Alguém poderia descobrir que eu havia interferido. Enquanto caminhava para casa, o peso do dia e da estratégia me fez perceber que meu plano estava se tornando perigoso. As pessoas estavam reagindo, mas não sabiam que cada movimento meu era calculado. E alguém estava me observando, sempre um passo à frente, sempre pronto para se aproveitar de qualquer erro. Ao chegar em casa, revisando mentalmente cada passo do dia, percebi algo que me deixou inquieta. Os erros de Paula e Renato não haviam sido coincidência. Alguém dentro do escritório estava me testando, ou talvez tentando me manipular. Mas pela primeira vez não senti medo. Senti desafio, e foi nesse instante que meu celular vibrou novamente. Uma mensagem anônima, curta, direta, que fez meu coração disparar. Isabela, cuidado com quem você confia. Alguns sorrisos escondem punhais. Eu li e reli a frase, e algo dentro de mim se transformou. Não era mais só vingança. Era um jogo de poder, de inteligência, de paciência. A partir daquele momento, sabia que precisaria destruir cada peça da forma certa, sem pressa, sem erros. E o gancho final. Enquanto olhava pela janela do apartamento para a cidade iluminada, percebi uma sombra na rua embaixo. Não conseguia identificar quem era, mas algo me dizia que a próxima jogada seria inevitável e pessoal, e eu estava pronta. A segunda-feira começou cinzenta, mas dentro de mim, Isabela, o mundo estava mais claro do que nunca. Cada detalhe do escritório era uma peça do meu tabuleiro. Cada gesto e comentário escondiam oportunidades. Mas algo que eu aprendi nos últimos dias é que o maior perigo não estava nos inimigos óbvios, e sim naqueles que fingiam ser aliados. O primeiro a chamar minha atenção foi André, o colega novo que sempre se mostrava prestativo demais. Ele sorria, oferecia ajuda, mas seus olhos traíam algo que eu não podia ignorar. Durante uma reunião, enquanto todos discutiam estratégias, percebi que ele começou a digitar algo rapidamente em seu celular, desviando o olhar. Um instinto me disse que ele estava me monitorando ou tentando coletar informações para passar adiante. Decidi agir com cautela. Nos dias seguintes, comecei a plantar pequenas armadilhas, enviando informações estratégicas falsas para ele em documentos aparentemente confidenciais. O resultado foi imediato. André começou a se contradizer em reuniões, entregar relatórios incompletos e lentamente perder a confiança de todos. Eu não precisava confrontá-lo. Apenas deixei que sua própria ganância e curiosidade fizessem o trabalho por mim. Enquanto isso, Paula continuava sendo um alvo delicado. A cada erro que ela cometia, eu reforçava minha própria imagem de competência. Mas desta vez, minha ação não seria silenciosa. Durante uma apresentação importante para clientes, cuidadosamente, destaquei detalhes que apenas eu sabia sobre inconsistências do trabalho dela, fazendo parecer que ela estava despreparada. O rubor no rosto dela, a gagueira, cada pequeno gesto de desespero me deu uma satisfação silenciosa, mas ainda não completa. No meio disso, Renato, sempre arrogante, continuava tentando me desafiar. Mas eu havia aprendido com os dias anteriores. Não respondia com raiva, respondia com estratégia. Durante uma discussão acalorada sobre um projeto, ele tentou me menosprezar, mas eu apenas sorri e disse: Renato, sua preocupação é válida, mas talvez devêssemos revisar os números juntos antes de tirar conclusões precipitadas. Ele hesitou, constrangido, enquanto todos ao redor percebiam sua tentativa de intimidação fracassada. Pela primeira vez, senti que o jogo realmente estava mudando a meu favor. Mas a maior surpresa do dia veio quando descobri algo perturbador. Alguém havia acessado meu computador pessoal no escritório. Os arquivos que eu usava para planejar minha estratégia haviam sido examinados. Meu sangue gelou. Alguém estava tentando virar meu jogo contra mim. Mas em vez de recuar, isso me deu um novo impulso. Se eles queriam guerra, eu daria uma guerra que eles nunca esqueceriam. À noite, enquanto revisava os acontecimentos do dia, recebi uma mensagem anônima no celular.
Isabela, você está indo bem, mas cuidado. Nem todos os olhares que parecem aliados são confiáveis. Li e reli a mensagem. Um arrepio percorreu minha espinha, mas desta vez não era medo. Era determinação pura. Cada passo meu precisava ser calculado com precisão cirúrgica. Eu não apenas enfrentaria os traidores, eu os destruiria cuidadosamente, expondo cada falha, cada mentira, cada manipulação. E o gancho final do capítulo. Ao desligar o celular, ouvi um clique estranho na porta do meu apartamento. Algo, ou alguém, estava lá. Não consegui ver, mas a sensação era clara. O jogo tinha acabado de subir para outro nível, e desta vez, o perigo seria pessoal, bem de perto. A sensação de alerta não me deixou dormir. Durante toda a noite, meus pensamentos giravam em torno do clique que ouvi na porta do apartamento. Eu sabia que alguém tinha estado ali, ou ainda estava, e isso significava apenas uma coisa. O jogo tinha ficado pessoal de verdade. Pela primeira vez, senti a adrenalina misturada ao medo, mas de uma forma que só me deixava mais afiada. Não era hora de recuar, era hora de atacar. Na manhã seguinte fui para o escritório com a mente clara, cada passo calculado. Eu precisava confrontar os traidores de forma direta, mas ainda de maneira estratégica. Minha primeira vítima seria André, aquele que fingia ser meu aliado. Durante a reunião de planejamento, aproveitei um momento em que ele apresentou os resultados de um relatório que havia manipulado dias antes. André, obrigada pelo relatório. Comecei, com a voz calma, quase doce, mas percebi algumas inconsistências nos dados. Você pode explicar essas discrepâncias? Ele gaguejou, engoliu em seco e o suor escorria pela testa. Tentei manter o olhar neutro, mas cada detalhe de sua reação me dava prazer silencioso. Ele começou a suar ainda mais quando percebi que alguns colegas já haviam notado os erros que eu havia preparado. A tensão na sala era palpável. Pela primeira vez, André parecia vulnerável, como uma criança sendo chamada à responsabilidade. Mas não podia parar por aí. Paula, sempre a rainha das aparências, estava em outra reunião importante com clientes. Aproveitei para enviar discretamente algumas observações sobre falhas nos dados que ela iria apresentar. Sabia que ela confiava cegamente em suas próprias habilidades, e isso seria sua queda. Quando começou a falar, percebi a hesitação, o rubor no rosto, as pausas nervosas, cada gesto sendo registrado pelos clientes. A cada segundo, minha vingança silenciosa avançava. Enquanto isso, Renato continuava tentando me provocar, mas eu não cedia. Durante uma discussão sobre prazos de projetos, ele tentou me pressionar, insinuando que meu desempenho não era confiável. Mantive a calma. Renato, talvez devêssemos revisar juntos os números antes de tirar conclusões precipitadas. Assim evitamos qualquer mal-entendido. Ele abriu a boca para responder, mas não conseguiu. O silêncio na sala era pesado, e todos perceberam que ele estava sendo exposto de forma sutil, mas eficaz. Pela primeira vez, senti que minha presença não causava mais rejeição. Ela causava respeito e, ao mesmo tempo, medo. No fim do dia, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem anônima. Cuidado, Isabela. Nem todos os seus aliados são confiáveis. O perigo está mais perto do que você imagina. Dessa vez, em vez de medo, senti excitação. Isso significava que meu jogo estava sendo notado e que agora os traidores começavam a se movimentar para tentar me prejudicar. Mas eu estava pronta. Cada passo meu seria mais calculado, cada movimento mais audacioso. E o gancho final do capítulo veio naquela noite, quando, ao retornar para o apartamento, encontrei a porta entreaberta. Não havia sinais de arrombamento, mas um envelope estava sobre a mesa. Dentro, uma fotografia minha sendo observada por alguém no trabalho, acompanhada de uma mensagem simples e ameaçadora. Isabela, você acha que está no controle? Mas ainda há quem saiba muito mais sobre você do que você imagina. Meu coração disparou. Pela primeira vez, o jogo da vingança que eu estava jogando se tornava pessoal e perigoso. Eu não estava mais apenas enfrentando colegas. Estava entrando em território de conspiração, traição e poder. E algo dentro de mim sorriu frio. Eu estava pronta para enfrentar isso de frente. O sol daquela terça-feira parecia mais pesado, refletindo meu estado de espírito. Eu, Isabela, não era mais a mesma pessoa que chegava tímida e insegura ao estágio semanas atrás. Cada olhar torto, cada comentário maldoso, cada risadinha escondida havia sido registrado. E agora,
Era a hora de transformar todas essas observações em vingança pública. Minha primeira ação foi cuidadosamente planejada. Durante uma reunião geral, todos os relatórios estavam sendo discutidos e eu sabia exatamente onde cada um dos meus antagonistas tinha falhado. Respirei fundo, mantendo o sorriso controlado, e comecei a falar com calma, mas firmeza, destacando pequenas inconsistências que pareciam acidentais, mas que na verdade foram preparadas por mim. Observem. Por exemplo, o relatório do setor de Paula. Comecei. Com a voz clara. Algumas informações não correspondem aos dados que recebemos nas últimas semanas. É importante que todos estejam cientes para evitar problemas futuros. O rosto de Paula empalideceu. Ela tentou protestar, mas cada argumento dela se contradizia, e todos na sala perceberam. Aquela era minha primeira vitória pública. Ela, que sempre se sentia invencível, agora estava constrangida diante de todos. Em seguida, foi a vez de Renato. Aproveitei uma pequena falha que ele cometeu no cronograma de projetos e, discretamente, trouxe isso à atenção do gerente. Renato, percebi uma discrepância no prazo que você enviou. Podemos revisar juntos para evitar qualquer erro de comunicação? Ele ficou sem palavras. O silêncio no ar era palpável. Cada colega percebeu que ele estava sendo confrontado de forma elegante, mas eficaz. Pela primeira vez, eles começavam a entender que subestimaram minha inteligência e paciência. Enquanto isso, continuei meu plano nas redes sociais corporativas. Comecei a vazar pequenos detalhes estratégicos sobre projetos mal gerenciados, sem jamais me expor. As reações começaram a surgir. Olhares nervosos, mensagens privadas trocadas às escondidas e sussurros pelo escritório. Cada movimento era calculado para que eles sentissem o desconforto que antes me consumia diariamente. Mas nem tudo se limitava a colegas. Descobri que alguém dentro do escritório ainda estava tentando me manipular, enviando mensagens anônimas e monitorando meus passos. Era hora de virar o jogo completamente. Preparei uma armadilha digital. Deixei informações falsas estratégicas e monitorei cada reação. O resultado foi instantâneo. Alguns começaram a se contradizer. Outros demonstraram nervosismo extremo e, finalmente, consegui identificar quem estava por trás das ameaças anônimas. No fim da tarde, o ápice da minha vingança começou a se revelar. Todos os meus inimigos estavam sendo expostos. Não de forma violenta, mas através da verdade que eu sabia e eles tentaram esconder. E a sensação de controle era indescritível. Pela primeira vez, senti que cada lágrima, cada suspiro de frustração, cada olhar desconfiado deles era meu troféu silencioso. E então veio o gancho final, que faria qualquer espectador prender a respiração. Enquanto revisava os e-mails e relatórios manipulados, recebi uma mensagem anônima que parecia vir de fora do escritório. Isabela, você está indo muito bem, mas cuidado. A próxima jogada não será apenas profissional. Eles vão tentar atingir você pessoalmente. Meu coração disparou, mas um sorriso frio se formou nos meus lábios. Pela primeira vez, eu entendi que o jogo tinha se tornado total. Carreira, orgulho, controle e principalmente poder pessoal. E eu estava pronta para qualquer coisa que viesse. O escritório parecia mais silencioso do que o normal naquela manhã, mas dentro de mim, Isabela, cada célula estava em alerta máximo. Depois das exposições públicas e das armadilhas digitais que criei, esperava reações, mas nada poderia me preparar para o que estava prestes a acontecer. A vingança que eu construí cuidadosamente estava prestes a atingir um nível pessoal e cruel. Logo ao chegar, percebi olhares desviados. Algumas pessoas cochichavam, outras me estudavam como se tentassem prever meu próximo movimento. Mas ninguém sabia que a Isabela de antes não existia mais. Cada erro, cada falha deles, cada segredo revelado nos últimos capítulos me fortalecia e me tornava mais calculista. Foi quando André decidiu agir diretamente contra mim. Durante uma reunião, ele me interrompeu, tentando me expor com informações falsas que ele acreditava que eu não sabia. Mas, como sempre, eu estava 2 passos à frente. Com um sorriso frio, respondi. Interessante, André. Vou analisar esses dados e depois conversamos. Mas você já conferiu se não há algum erro na sua própria análise? O rosto dele empalideceu. Ele não sabia que eu tinha preparado uma armadilha digital, registrando cada mensagem, cada manipulação que ele havia feito. Em minutos, todos perceberam que ele estava tentando me enganar. Pela primeira vez, André sentiu o peso do desprezo coletivo e o gosto amargo da humilhação silenciosa.
Enquanto isso, Paula começou a se desesperar. Ela não conseguia mais esconder os erros que eu cuidadosamente colocava à mostra. Cada apresentação, cada relatório, cada reunião se transformava em uma oportunidade de desestabilizá-la emocionalmente. A cada passo em falso, eu sentia o prazer frio da justiça, e a sensação de que finalmente o poder estava comigo se consolidava. Mas o ápice do dia aconteceu no final da tarde. Recebi uma ligação anônima e do outro lado uma voz fria disse: Isabela, eles não vão parar por aqui. Prepare-se, porque agora vão atingir você fora do escritório. Meu estômago gelou, mas pela primeira vez, em vez de medo, senti excitação e desafio. Isso significava que o jogo tinha atingido outro nível, pessoal, íntimo, onde qualquer erro poderia custar caro. Eu não podia mais apenas atacar. Precisava proteger minha posição e antecipar cada movimento deles. E então algo inesperado. Ao chegar em casa, encontrei meu apartamento revirado. Nada importante havia sumido, mas alguém havia deixado uma carta com uma mensagem ameaçadora, insinuando que eles sabiam mais sobre minha vida pessoal do que imaginava. Pela primeira vez, a vingança se misturava com perigo real. Mas em vez de me intimidar, isso me deu ainda mais força. Respirei fundo, sentei-me à mesa e comecei a escrever cada passo, cada plano, cada detalhe de como seria o fim do jogo. Sabia que o momento final estava chegando. Cada erro deles, cada falha, cada comentário maldoso seria usado contra eles de forma irreversível. O gancho final do capítulo foi a última mensagem que recebi naquela noite. Prepare-se, Isabela. Amanhã, todos os seus inimigos estarão reunidos. E você terá que decidir como terminar o jogo. Meu coração disparou. Pela primeira vez, tudo se resumiria a uma jogada final, onde a vingança seria completa, o controle absoluto e o poder inquestionável. Eu estava pronta para enfrentar cada um deles e fazer com que todos sentissem o inferno que mereciam. O dia amanheceu como nenhum outro. Eu, Isabela, sabia que hoje seria o ponto final de um jogo que eu vinha construindo por semanas. Cada observação, cada falha explorada, cada armadilha havia me levado até este momento. A sensação de poder era intensa, mas também havia uma tensão quase elétrica no ar. Era agora ou nunca. O escritório estava especialmente silencioso quando cheguei. Todos os meus inimigos estavam lá, juntos para a reunião semanal. Mas desta vez, eu não era mais a Isabela tímida e insegura. Meu olhar era firme, calculista, frio, e cada passo meu ecoava a autoridade. Bom dia a todos. Comecei, com uma voz calma, porém carregada de determinação. Hoje vamos revisar alguns pontos importantes que, acredito, todos precisam conhecer com clareza. O silêncio era absoluto. Renato, André e Paula me observavam, sem saber que o dia de suas quedas havia chegado. Primeiro, comecei com Paula. Com um sorriso quase imperceptível, mostrei os erros que ela cometeu nas últimas apresentações e como eles impactaram projetos importantes. Cada detalhe, cada número, cada descuido estava documentado e cuidadosamente exposto. Ela tentou se explicar, mas ninguém acreditou. O rubor em seu rosto era a prova silenciosa de que a humilhação pública estava completa. É importante aprender com os próprios erros, Paula, disse, quase como se estivesse dando um conselho. Mas às vezes, esconder informações ou confiar demais na própria arrogância tem consequências. Em seguida, Renato foi o próximo. Lembrei a todos da falha no cronograma que ele havia cometido e que eu, de forma estratégica, tinha corrigido antes que causasse prejuízos irreparáveis. Todos perceberam que ele estava tentando se autopromover enquanto sabotava projetos, e a vergonha era palpável. Pela primeira vez ele parecia pequeno diante de todos. Renato, talvez da próxima vez seja melhor colaborar em vez de tentar manipular os resultados. Finalizei, mantendo o controle absoluto da situação. Então veio André, que sempre se fingiu de aliado. Mostrei suas tentativas de me enganar, os relatórios falsos, as mensagens que ele enviou tentando me desacreditar. Cada passo dele estava documentado, cada mentira exposta de forma irrefutável. Pela primeira vez, a máscara dele caiu completamente, e todos no escritório viram quem ele realmente era. Mas o grande momento não foi apenas mostrar erros ou manipulações, foi a revelação da conspiração completa, daquelas pessoas que tentaram me observar, monitorar meus passos e me intimidar fora do ambiente de trabalho. Mostrei como cada um deles contribuiu para o desconforto e humilhação que sofri
e o impacto real que causaram na minha vida pessoal. Todos vocês, disse, olhando cada um nos olhos, achavam que eu seria uma vítima, que iria recuar, me esconder, me calar. Mas quem realmente perdeu foram vocês. Cada ação, cada mentira, cada sorrisinho maldoso voltou para vocês de forma direta e pública. A tensão era quase insuportável. Alguns tentaram reagir, outros choraram, e todos sentiram a força do que eu havia construído. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente livre e poderosa, sem medo, sem insegurança, sem reservas. E então, o gran finale. Peguei meu celular e, com um clique estratégico, enviei para todos os grupos corporativos os registros completos das falhas, manipulações e conspirações. Era irrefutável, público, e todos estavam agora expostos de forma definitiva. O jogo acabou, disse, com um sorriso frio. E quem subestimou a Isabela aprendeu da pior maneira possível. E, finalmente, o destino de cada um. Paula acabou sendo removida de projetos importantes e teve sua carreira seriamente afetada. Ela precisou se afastar para reconstruir sua reputação. Renato foi rebaixado por constantes falhas e arrogância, perdendo autoridade no escritório e respeito dos colegas. André foi descoberto espionando colegas e acabou sendo demitido por comportamento antiético e manipulação de informações. Os conspiradores anônimos que tentaram me intimidar pessoalmente foram investigados e tiveram que se afastar, enfrentando consequências sérias. E eu me senti livre, inteira, vitoriosa. O respeito que antes me faltava agora estava presente. E finalmente eu entendi que vingança não é apenas sobre punir, mas sobre recuperar o controle da própria vida. Enquanto olhava para a cidade iluminada do meu apartamento, percebi que aquele era apenas o começo da minha nova vida. Poderosa, estratégica e livre de quem tentou me destruir. Um sorriso se formou nos meus lábios. Eu tinha vencido, mas no fundo, sabia que sempre haveria novas batalhas. E pela primeira vez eu estava pronta para elas.